E aí, pessoal, tudo bem? Bem, esse vídeo aqui é para a gente falar dos anúncios que aconteceram no segundo dia de treinamento e de conferência do Data AI Summit que aconteceu semana passada lá em São Francisco, que eu estava lá, trazendo tudo de mais novidades aí sobre o aspecto de Data Engineering. Então, se você ainda não viu, depois dá uma olhadinha lá no vídeo anterior, onde eu falo do primeiro dia de fato, quais foram as sessões que eu assisti, vale a pena para você entender um pouquinho do que está sendo utilizado na plataforma de Databricks lá fora. Bem, agora vamos entrar aqui num dos dias mais excitantes, assim, foram 2 keynotes. A gente teve o keynote que aconteceu na quarta-feira e a gente teve o keynote que aconteceu na quinta-feira. Então hoje a gente vai falar dos reviews que aconteceram na quarta-feira, que foi o primeiro keynote, né, basicamente pelo Ali Ghodsi, que é o CEO da... Bem, vem muita coisa legal aí, muito mais coisas do que eu imaginei que iria acontecer, e eu vou compartilhar tudo com vocês agora nesse review. Além disso, fiquem tranquilos que todos os links todos os produtos e os anúncios que eu for falar aqui, eu vou deixar o link referente para vocês lá, então não fiquem preocupados com isso, beleza? Então vamos lá. Bem, eu acordei 5 horas da manhã nesse dia, eu tava super animado, principalmente para tentar pegar uma das fileiras de frente, porque tinha mais de 15 mil pessoas dentro desse evento, gigantesco, foi muito legal, inclusive. Eu tive a sorte de ficar na terceira fileira no início, então eu consegui filmar e realmente prestar atenção em tudo que estava acontecendo lá. Foi um keynote extenso, de mais de 1h40, 2 horas de keynote. E o Ali começou falando um pouquinho da visão, né? A gente sempre falou na Databricks do conceito de democratização do dado. Só que agora, cada vez mais, você tem a democratização da IA também, né? E ele chama esse conjunto de Data Intelligence, a inteligência de dados em toda a sua corporação. E é muito legal, porque a ideia da Databricks sempre foi, a gente sabe aí, de ter tudo open source. E isso é legal, porque a gente teve lá em meados de 2017 a entrada do Delta Lake, depois a gente teve várias outras releases que aconteceram, que foram colocadas como open source em 2019, pela Linux Foundation. E a partir daí a Databricks começou a trazer mais recursos para dentro do Realm. E aí uma das coisas que o Ali falou é que, cara, durante esses últimos 2 anos, especificamente um ano, ele entrevistou mais de 500 empresas. E conseguiram chegar ao denominador comum de 3 problemas que todas as empresas hoje sofrem, tá? E aí eu vou trazer aqui o que ele falou, tá? Primeiro é Everyone Wants AI. Então, realmente, AI é o bloodstream de agora em diante para todas as empresas pensando em como que eles vão utilizar Generative AI no dia a dia, como ele vai incorporar isso com os dados, como que ele pode mover esses modelos treinados para produção e assim por diante. Com isso se traz uma necessidade, uma preocupação com segurança e privacidade do dado. Como que a gente consegue entregar tudo isso com privacidade? E é legal porque, na verdade, juntamente com isso, se houve diversas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos em relação a permissionamento, a regras e as sanções relacionadas ao que a IA pode ver, quais são os níveis de privacidade que ela pode ter e assim por diante. Então, como garantir que a gente não tem data breach, né? Como que a gente não tem aí problemas de segurança? E terceiro, o estado do dado hoje é fragmentado. E isso é muito legal, porque isso gera complexidade e altos custos. Hoje, no realm de engenharia de dados, a gente vê isso bastante acontecendo, com os dados estando em diversos lugares. E aí é legal, porque a ideia do Databricks sempre foi a ideia de remover lock-in e reduzir fricção para que a gente possa utilizar o conceito de Data Lake e Lake House. Como eu falei no vídeo anterior, Lake House, o conceito de Medallion Architecture, é utilizado across the board por todas as empresas, tá? Então, hoje, se você está começando um projeto de Big Data Analytics, você vai utilizar o Lake House com certeza, tá? Principalmente se você estiver lidando com médios e grandes clientes. E aí a primeira ideia, o primeiro reasoning em cima de tudo isso, como a gente consegue endereçar esses 3 problemas, é, olhando na perspectiva de engenharia de dados, como que a gente pode unificar os modelos? E aí a gente sabe que pouco antes da conferência do Data AI Summit, a gente teve literalmente a aquisição da Tabular pela Databricks. Isso faz com que os criadores da Apache Iceberg estejam agora dentro da Databricks e que possam evoluir ainda mais o ecossistema de Iceberg. E isso vai ser tudo colocado do uniforme e donado
open source. Então, isso é um dos grandes big booms que teve aí. Para mim, isso é uma mudança muito legal no modelo mental de entrega de Lakehouse, porque a Databricks sempre foi open source, mas eles tiveram uma sacada muito legal que foi ter o uniform, e não somente isso, unificar isso. E aí o Ali fala uma coisa muito legal, que daqui a 2 anos ele não quer mais saber qual OTF que você tá, ou seja, qual o Open Table Format que você vá. Basicamente, esse cara não vai existir mais. E daí veio que, até arrepio aqui, me dá goosebumps, o que aconteceu no primeiro dia do Keynote, que foi uma das coisas completamente unexpected, na minha opinião, que realmente foi uma grande mudança mental aí na Databricks, que foi, acreditem ou não, o Unicatalog agora é open source, é isso mesmo, tá? Então, isso é uma das coisas que mexeram bastante com todo mundo, foi muito legal, porque na verdade eles falaram, cara, não deixem os seus dados com ninguém, né? Então, a gente não tá só te dando formato aberto, mas a gente também está te dando um catálogo de dados. E isso é muito legal porque isso mostra muito das melhorias que têm sido feitas dentro da plataforma de Unity Catalog, que será colocado aí para quem esteja adoção widestream. Então hoje a gente já tem o produto open source aí do Unity Catalog, donado pela Linux Foundation, tá? Muito legal isso aí. A gente também tem a entrada do do Mosaic AI, então essa empresa foi adquirida há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, pela Databricks, que faz toda a parte de delegação, deployment, melhoria, qualidade de modelos de IA, e basicamente o que a gente vai ver mais cada vez é modelos de IA e inteligência de IA dentro da plataforma da Databricks, não somente nas suas entregas que você está vendo, mas nos produtos internos, tá? Que é muito legal. Depois a gente teve um conceito, uma apresentação de uns líderes da GM Motors, em como eles estão refatorando todo o pipeline de dados, utilizando a plataforma do Databricks para conseguir entregar zero crashes, zero emissions and zero congestions, né? Que eles falam bastante isso. E qual foi a jornada aí para aquisição dentro da plataforma? Números impressionantes e foi um caso muito legal em cima disso. Outro ponto, a gente agora tem governança unificada, storage unificado, e agora vem uma outra big boom aqui legal, que é a Databricks. A partir de 2, 3 meses aqui, todos os conjuntos de produtos dela serão serverless. É isso mesmo que você está ouvindo aí, tá? Vão ser serverless. Então a gente vai ter Spark serverless, DLT serverless, tudo lá dentro da plataforma como serverless, tá? Isso foi um trabalho que foi feito do ground up com o time. O Ali inclusive brincou com isso, falou, cara, eu cheguei pro time, falei que tinha sido feito assim, e na verdade eu falei miseravelmente porque a gente teve que refatorar do ground up todo o processo de computação, de storage e assim por diante, tá? Outro ponto que para mim foi um breakthrough muito grande é a parceria da Databricks com a NVIDIA, tá? O CEO da NVIDIA estava lá, ele falou sobre como eles irão revolucionar a parte de engenharia de dados, de processamento de dados. Por quê? Isso aqui é legal, gente. Porque quando a gente fala de Gen AI, de modelos e de treinamento de modelo, a gente fala muito de GPU. E, cara, existem vários avanços tecnológicos sobre o conceito de TPU. A NVIDIA é realmente líder nesse quadrante. E, na verdade, a engine Photon utiliza muitos conceitos que podem ser tragos para essa componentização de se utilizar conceitos de GPU e de processamento em grande escala na engenharia de dados. Então, na verdade, a parceria, é para que você tenha chips e processamentos específicos rodando o Photon Engine para acelerar, tá, ali os processamentos. Eles estão fazendo uma parceria com isso, então a ideia é revolucionar o cenário de engenharia de dados utilizando a NVIDIA e a engine Photon, o que é muito legal, tá? Outro ponto muito importante que a gente teve o Raynard Chin, que é o CTO, falando sobre o Databricks SQL. O Databricks SQL foi o produto que mais cresceu da Databricks de todos os tempos. Isso é muito legal porque mostra a necessidade da parte de in, process, out. Mostra como que você precisa, de fato, orquestrar, trabalhar e ler o dado. Então, o Databricks faz muito fácil esse processo de você trabalhar com clusters de Spark, colocar esse dado no storage, e daí você tem o Databricks SQL consultando instantaneamente aquele dado. Então, outros números também que eu vou trazer na próxima review é do dia de quinta-feira sobre números de Databricks SQL, melhorias de query e assim por diante, tá?
Então, o Lakehouse, de fato, é o de facto de utilização dos clientes que utilizam não só Databricks, mas que utilizam o conceito de Open Data. E eles trouxeram inteligência artificial, como eu disse para vocês, para dentro dos produtos dele. Então, Liquid Clustering, Auto Statistics, Predictive I/O 2.0, para que você possa entender automaticamente, on the fly, toda a parte de layout dos seus arquivos, toda a parte de previsão de input e output, assim por diante, muito lançamento legal, trazendo inteligência artificial. Só para vocês terem uma ideia, foi compartilhado que o Databricks, por si próprio, o Databricks SQL, ele está 60% mais rápido por causa da IA. Então isso é legal, porque eles utilizaram esse conceito de IA dentro da plataforma deles. Então foi um dia, cara, cheio de novidades. Muita coisa legal. De novo, eu vou deixar todos os links aqui no comentário, aqui no vídeo, para que você possa se referir a todos esses lançamentos. E foi, assim, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Até vendo a direção que a Databricks está tomando. E na minha opinião, eu trabalho com as duas plataformas de dados mais utilizadas, né? Databricks e Snowflake. Eu acho que agora o gap entre elas aumentou bastante pela quantidade de releases que a Databricks fez, tá? Não, a Databricks não tá me pagando para falar isso, mas de verdade eu senti uma grande diferença agora com essa quantidade de novas features que foram adicionadas no conjunto de plataforma como. Não somente é isso, tem mais coisas que foram anunciadas que eu vou explicar no próximo vídeo. Depois desse keynote, um tempinho para respirar um pouquinho, e aí eu fui lá na parte de ver todos os stands, de começar um pouquinho com os vendors, de entender o posicionamento de cada um, conversar com algumas pessoas, então fiquei bastante fazendo networking referente às empresas que estavam ali no quadrante, várias empresas legais, vários papos legais, e eu fui para uma outra sessão chamada What's New for the Upcoming Apache Spark 4.0, isso mesmo. Então, de novo, assim como a gente teve um grande leap da versão 2.4 para a versão 3.0, a gente vai ter da versão 3.4 para 4.0. Então, a gente vai ver muita coisa maravilhosa, e eu tive essa sessão com o time de produto, trazendo novidades do Spark. O gerente geral de produto de engenharia de dados da Databricks trouxe as novidades. Então, vou listar algumas aqui para vocês terem ideia. Então, suporte no Pandas API do Spark para Pandas 2.2.2, utilizando o mais recente. Isso aqui é muito lindo. Agora, a gente tem unificação das fontes de dados em Python, tanto em streaming quanto em batch. Vai ser muito mais fácil você identificar como que você lê, como vai estar muito mais Pythonico. Você agora tem um interpolador direto de data frame para two-arrow, então você transforma direto para two-arrow. O Delta Lake 4.0 totalmente integrado com o Spark 4.0, trazendo o Uniform em GA, que tem Delta e Iceberg, e Liquid Clustering em GA com autotune habilitado. Também tem melhorias em Python UDTF, que retorna uma tabela em vez de número escalar, enfim. Você tem melhorias no Air Optimized Python UDFs, que inclusive eu quero testar em relação a isso. Você tem agora Store Procedures. Você tem PySpark Unified Profiling, então agora eles unificaram toda a parte de erro message, de login inteiro do Spark, acho que foram mais de 3.000 mudanças que eles tiveram nos logins, tá? E o PySpark bateu 330 milhões de downloads no ano e mais de 210 países utilizando, né? Então agora a gente tem 3 divisões de APIs totalmente bem estabelecidas no Databricks: Data Frame API, SQL API e Pandas API. Então tudo isso passa pelo Catalyst Optimizer e traz aí o melhor do seu whole stage code gen e toda a melhor prática de performance, tá? Então, pontos legais aí, gerais aí. Primeiro, a ideia de Data Intelligence. Então, esse é o motto da Databricks agora em diante, utilizar o conceito de Data AI e democratizar esses dois. São dos table formats, então a gente não vai ter que se preocupar mais com qual formato que a gente vai utilizar. Isso é breakthrough muito legal, porque eu acredito que vocês também da engenharia de dados tenham esses problemas meio que diariamente, pensar em qual stack e assim por diante. A ideia da integração do AI Mosaic AI dentro da plataforma integrada do Databricks e como você pode servir, processar, criar modelos que olham somente pedaços do seu dado, dar segurança em cima desses dados. Então, muito legal que está vindo de IA para dentro do Databricks. O Databricks 100% serverless. E, cara, a parceria com o Databricks, acho que e a NVIDIA foram grandes coisas legais. Lembrando que o que eles fizeram o open source de Unity Catalog.
Então, assim, foi um dia recheado de novidades e que no próximo vídeo eu vou trazer ainda mais novidades sobre o que aconteceu na quinta-feira, que foi o último dia do evento. A gente teve um keynote também recheado de anúncios, não perca o próximo review. E deixa aí no comentário o que você acha, quais foram as coisas que mais te surpreenderam e o que você acha aí que a Databricks tem trago de visão. Eles foram realmente muito felizes com o conceito de Lakehouse, com o conceito de Delta, com fricção menor, trazendo em Unity Catalog, que é um processo de governança de dados, que é um problema hoje de muitas empresas sendo colocado open source, conseguindo integrar muito bem com a stack. E eu vou trazer no próximo review também coisas sobre DuckDB e Spark, né? Eles existem, preciso dos dois, enfim. Então a gente vai ver o que o CEO da DuckDB disse sobre as integrações que eu vou falar logo mais desses dois produtos, beleza? Então te espero no próximo review, não deixa de assistir, deixa seus comentários aí. Até mais.